Os homens prudentes sabem tirar proveito de todas as suas ações, mesmo daquelas a que são obrigados por necessidade. Tornamo-nos afiados tanto fazendo o bem, como fazendo o mal. São tal simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana, encontrará sempre alguém que se deixa enganar. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm a sua volta. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, é piedosas as armas, quando apenas nela se encontra a esperança. Tudo se degenera, se sucede e se repete totalmente. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Homens se ofendem por medo ou por ódio. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em sua desvantagem. Quando o homem bom amigo, também tem amigos bons. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Empreendedores saem aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagens. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade sem mantilar. Mata se preciso for, mas alcance seu objetivo. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Os homens esquecem rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. O bem se faz aos poucos, o mal, de repente. Mesmo as leis bem ordenadas são importantes diante dos costumes. Pelo que se nota, os homens ou são alisiados ou aniquilados. Eu quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges eremita e apóstolos. Na medida em que o soberano legítimo tem menos necessidades de ofender seus súbitos, é natural que seja por estes mais queridos, e se não tem defeitos extraordinários que o tornem odiado, é perfeitamente natural que o povo lhe queira bem. Nenhum índice melhor se pode ter o respeito de um homem do que a companhia que frequenta. O que tem companheiros decentes e honestos, adquire, merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Nada faz o homem morrer tão contente, quanto ao recordar-se de que nunca ofendeu ninguém, mas antes, beneficiou a todos. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Nunca tente vencer pela força o que pode ser ganho pelo engano. Nunca foi alcançado nada de grande sem perigo. Creio que sorte árbitro da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade, aproximadamente. O verdadeiro grande homem é sempre o mesmo sob todas as circunstâncias. Não há nada mais certo do que os nossos próprios erros. Vale mais fazer e se arrepender que não fazer e se arrepender. De poder ao vão e descobrir a quem ele é. Não há outra maneira de se proteger contra a bajulação do que fazer os homens se entenderem que dizer a verdade não vai ofender você. O homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Para dizer o que vai acontecer, é preciso entender o que já aconteceu. A mediocridade e o anonimato são a melhor escolha. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer, porque o amor é mantido por um veículo de obrigação, que, por serem os homens pérfidos, é rompido por qualquer ocasião, em benefício próprio, mas o temor é mantido por um medo de punição, que não abandona jamais. A ambição é uma paixão tão imperiosa no coração humano, que, mesmo que galguemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Há 3 espécies de cérebros, uns se entendem por si próprios, outros discernimento, o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis.
Que a confiança desmedida não o deixe ingênuo, e que a confiança exagerada não te torne intolerável. Não há nada tão desesperador como não ter uma nova razão para ter esperança. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. Para conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. O príncipe prudente adotará, portanto, um terceiro caminho, escolhendo como conselheiros homens sábios, e dando-lhes inteira liberdade para falar a verdade, mas se quando interrogados, é apenas sobre o que lhes for perguntado, o príncipe solicitará seu proceder sobre tudo, deliberando depois. Não se aparte do bem, mas, havendo necessidade, saiba valer-se do mal. É fácil persuadir o povo de algo difícil, é manter essa persuasão. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sabem sentir. A natureza faz poucas pessoas fortes, mas esforços e treinamento fazem muitas. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à força. Porque a todos se concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebemos aquilo que tu és. Não desejaria jamais cair por acreditar, encontrar a quem me levante. Se um ferimento tiver que ser feito a um homem, deve ser tão grave que sua vingança não precise ser temido. Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado. Quem do prazer se priva e vive entre tormentos e fadigas, do mundo não conhece os enganos. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso do que dar êxito, ou mais perigoso do que dar início a uma nova ordem de coisas. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. Mas a ambição do homem é tão grande, que para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Você não terá piedade diante de seus inimigos, e ao se voltarem contra você, se calará diante de sua grandeza de alma. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. A sorte se deixa vencer mais pelos audaciosos do que pelos prudentes. Obrigado por assistir.